Fala pessoal, estou aqui novamente para falar então dos ângulos diretores, tá? Tanto, né, falar do que se trata eles em duas e até mesmo tá em três dimensões, tá? Então se a gente leva em consideração o sistema de coordenadas x, y, ou seja, o plano, né, então não o espaço, né, nós temos a questão da direção e um sentido de um vetor não nulo, tá? Agora, normalmente a gente representa de forma polar, né, ou trigonométrica um vetor representando por apenas um ângulo, né, que é o ângulo de sua direção. Mas a gente pode representá-lo de forma mais completa se nós nos utilizarmos, né, os ângulos alfa e beta, tá? Entre o vetor v e os vetores unitários e j, né, os nossos versores, os nossos eixos. Tá? O que seria essa representação? Né? É essa ideia que nós temos aqui. Né? Então, o vetor v ele tem um certo ângulo, né? Ou uma certa direção, né? Se você preferir, em relação ao eixo x ou ao versor y. Tá? E ele também tem uma certa inclinação em relação ao versor j. Né? Normalmente, para duas dimensões, esses dois ângulos são ali complementares, né? Se um é 45, o outro é 45. Se um é 30, o outro é 60. Né? Fica fácil de trabalhar com eles e até mesmo transcrever esse vetor. Né? Esse vetor, por exemplo, usando-se dois ângulos, a gente poderia escrever, né, a sua componente I através de V, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo alfa. Né? E a componente de J ficaria sendo o módulo de V vezes o seno do ângulo, seno não, né? Cosseno do ângulo beta. Tá? Daí a gente não precisa trabalhar com seno e cosseno, a gente trabalha só com o cosseno dos ângulos, né, diretores. Tá? Então a direção em relação a J e a direção em relação a I. Né? Então essa é a ideia dos ângulos diretores. Eles dão então a direção em relação a cada um dos eixos. Tá? Para três dimensões, né, o tridimensional, que é o que basicamente tem mais importância para nós, né, a gente teria a forma mais completa da direção, né, e sentido desse vetor ao representar três ângulos diretores. Né? Então, um ângulo em relação ao vetor unitário I, o nosso versor I, um ângulo em relação ao J e um ângulo em relação ao nosso versor K, ou se você preferir, né, o ângulo em relação a cada um dos eixos ordenados. Tá? Em ambos os espaços, né, bi e tridimensional, os ângulos entre os vetores V e os versores são chamados então de ângulos diretores. Né? E os cossenos desse ângulo são chamados de cossenos diretores de V. Tá? Ou seja, o cosseno que dá a direção. Né? Para isso, né, vamos ver aqui no tridimensional, aqui aparece um gama, né? Então a gente tem o ângulo alfa representando então a direção do nosso vetor V em relação ao versor Y ou ao eixo X, o ângulo beta, que é o ângulo formado entre o vetor V e o nosso versor J ou eixo Y, tá? E o gama representando aqui o ângulo entre o vetor V e o nosso versor K ou eixo X. Tá? E da mesma forma do anterior, se eu quero saber então deste vetor as suas componentes, elas poderiam ser dadas pelo módulo do cosseno de alfa, ou seja, é a componente I, né, do nosso vetor. A componente J seria o módulo de V vezes o cosseno de beta, por isso que eles são chamados de cossenos diretores, né? Cosseno de cada uma das direções, e em K nós teríamos módulo de V vezes o cosseno de gama, tá? Ou seja, descrevendo esse vetor através dos seus ângulos diretores. Tá? Agora, vamos ver como que a gente consegue determinar o cosseno desses ângulos diretores. Tá? E aqui vai aqui uma demonstraçãozinha, mas a gente vai ver que é algo bem simples e algo que até a gente já fez anteriormente.
Tá? Então, se a gente tem ali um vetor V formado por V1, primeira componente em I, mais a segunda componente J, mais a terceira componente K, então o ângulo alfa, né, pensando ali de como calcular, né, o ângulo entre dois vetores, você faz o quê? Né? Você pega o vetor V e multiplica pelo outro vetor. Então, o ângulo alfa é formado pelo vetor V e o vetor I. Né? Então, eu vou fazer V vezes I, que vai dar exatamente o próprio V1. Por que que isso acontece? Só vamos lembrar, né? O versor I, ele é o versor 1, 0, 0. Então, vamos fazer aqui a analogia. O versor J, ele é o versor 0, 1, 0. E o versor K, ele é o versor 0, 0, 1. Então, nós temos essa relação. Então, ao multiplicar o vetor V pelo versor I, vai sobrar apenas a primeira componente. Tá? E o módulo de I é 1. Então, a gente tem que o cosseno do ângulo alfa é dado pela componente I dividido pelo norma do nosso vetor, né? Pelo módulo do nosso vetor, ou pela magnitude do nosso vetor. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno de beta, que vai ser dado então pela coordenada V2, ou pela componente V2, dividido pela norma de V, tá? E o cosseno de gama vai ser dada pela componente V3, dividido pela norma do vetor V. Professor, mas a gente já viu isso, né? A gente está dividindo então o nosso vetor pelo seu comprimento. Realmente, quando nós calculamos o vetor unitário, a gente está ao mesmo tempo determinando exatamente os cossenos diretores. Tá? Lembra lá como que a gente calcula um vetor unitário? O vetor unitário, ele é o vetor V dividido pela norma do vetor V, ou pela sua magnitude. Tá? Então a gente vai ter primeira componente dividido pela norma, segunda componente dividido pela norma e a terceira componente dividida pela norma. Então, ao calcular o vetor unitário, a gente está exatamente calculando os cossenos diretores de um vetor. Tá? Lembrando que nesse caso a gente está calculando os cossenos, mas a gente precisa calcular posteriormente o valor desses ângulos diretores, ou te aplicando a operação inversa, então cosseno a menos 1. Tá? Os cossenos diretores de um vetor V, né, podem ser calculados normalizando o V e observando as componentes. Né? Então é o que eu acabei de dizer sobre a questão de, ao calcular o vetor unitário ou normalizar um vetor, né, a gente vai estar exatamente calculando os cossenos. Então, V dividido pelo seu módulo vai ser V1 dividido pelo módulo, I, mais V2 dividido pelo seu módulo em J, mais V3 dividido pelo seu módulo em relação a K. Então, a gente vai ter o cosseno de alfa, cosseno de beta e o cosseno de gama. Tá? Então, exemplo. Só por demonstração, né? Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama vai ser igual a 1, tá? Porque eles são unitários. Tá? Então, determine os cossenos diretores, então, os cossenos diretores do vetor V, tá? E os ângulos diretores aproximados para o grau mais próximo. Tá? Então, para o grau mais próximo. Né? Não é décimos de grau, ele quer grau mais próximo. Tá? Então, para achar os nossos cossenos diretores, a gente vai usar a normalização. Então, V dividido pela norma de V vai ser igual, então, ao nosso vetor 2 menos 4. Eu vou usar aqui a forma vetorial através de coordenadas, tá, gente? Que eu acho mais simples. Né? Dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Então, nós teremos o vetor 2 menos 4 e 4 dividido por 4, 16, 16, 32 com 4, 36, raiz quadrada de 36 é 6. Ou seja, nosso vetor normalizado vai ser o vetor 1/3, 6 dividido por 2, tá? Menos 2/3 e 4/3, que é 2/3.
Isso para I, J e K. Né? Então nós temos aqui exatamente o cosseno de alfa, o cosseno de beta e o cosseno de gama. Tá? Nós temos os cossenos diretores do nosso vetor. Tá? Através dos cossenos diretores eu consigo achar os ângulos diretores. Né? Então alfa vai ser quanto? Cosseno, o arco cosseno, né? Eu ia colocar cosseno menos 1, mas, que é a mesma representação, né? Mas é o arco cosseno de 1/3. Então a gente vai pegar a calculadora e vai calcular o arco cosseno de 1/3. Tá? Então, cosseno menos 1 de 1 dividido por 3, nós vamos ter aqui 1,23. Opa, minha calculadora ela está em radianos, deixa eu mudar para graus. Tá? Então, refazer a conta, cosseno de 1 dividido por 3 vai dar 70,52. Aproximadamente, então, 71 graus. Tá? O ângulo beta vai ser dado por arco cosseno de menos 2/3, que vai ser aproximadamente A. Então vamos ver aqui quanto que nós vamos ter. Arco cosseno de menos 2 dividido por 3. Nós teremos 131, né, 0,81, certo? O que nos representa que talvez esse ângulo fosse o complemento para 180, tá? Que ele está dando um ângulo muito grande em torno do eixo J, né? Não, realmente ele pode acontecer isso, ele está lá para o outro lado, né? Então realmente pode. Então aproximadamente 132 graus, né? O que acontece é que como ele deu negativo, né, em relação a J ele está posicionado lá para o outro lado, né? Ele está mais localizado para o segundo octante, né? E o gama ele vai ser dado pelo arco cosseno de 2/3, que vai ser aproximadamente igual a cosseno de 2 dividido por 3, que é os 48,18. Então, aproximadamente 48 graus. Tá? Note que é um complemento um do outro, né? Os dois somados aqui vão dar 180, né? O negativo e o positivo, né? Que são ângulos opostos. Então temos aqui os três ângulos diretores do nosso vetor. Tá? Mais um exemplo. Determine o ângulo entre a diagonal de um cubo e uma de suas arestas. Tá, gente? Por ser cubo, tá, gente? Todas as arestas, né, são iguais. Então a diagonal ela forma o mesmo ângulo entre elas. Ou seja, esse ângulo entre a diagonal para cá é a mesma em relação a alfa, que é a mesma em relação a j. Tá? Então, qualquer uma que você calcular vai ser a mesma. Tá? Então, na verdade, é alfa ele é igual a beta, que ele é igual a gama. Tá? São iguais. Né? Ele divide exatamente, né, o nosso cubo ao meio ali bonitinho, então ele não vai estar gerando nenhum problema. O que nós podemos fazer? Né? Eu tenho o vetor A, né, e tenho as suas respectivas normas. Ele quer em relação a qualquer uma das arestas, então vamos fazer a normalização desse vetor. Quem é o nosso vetor D? É o vetor AAA. Né? Então o vetor D é um vetor A. Tá? Vamos calcular então o nosso ângulo. Né? O nosso ângulo vai ficar. Vamos calcular o vetor, na verdade, os vetores diretores, né? Os cossenos diretores. Então a gente vai fazer o vetor D dividido pela norma do vetor D. Nós vamos ter aqui então A e A dividido por raiz quadrada
de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Isso vai nos render, então, a e a dividido raiz quadrada de 3a ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de 3a ao quadrado, o a pode sair, nós ficamos então que o nosso vetor vai ficar sendo a e a dividido por a vezes a raiz quadrada de 3. Tá? Então, dividindo todas as componentes por a sobre raiz de 3, nós teremos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Por isso que eu comentei que os ângulos são iguais, os cossenos diretores também são iguais. Tá? Só por questão de normalização, né, não deixo raiz embaixo. Então, na verdade, aqui seria raiz de 3 sobre 3, vírgula raiz de 3 sobre 3, vírgula raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, se eu calcular qualquer um dos ângulos, né, diretores, vou calcular o alfa, né, o alfa vai ser o arco cosseno de raiz de 3 sobre 3. E nós teremos que esse arco cosseno é igual a... Usar aqui uma casa decimal, vai 54, aproximadamente 54,7 graus, tá? Então, o nosso ponto ali, ou o nosso ângulo entre deste vetor para cada uma das suas componentes. Como todos os cossenos diretores são iguais, então todos os ângulos são iguais, então eu posso afirmar que alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é 54,7 graus, aproximadamente. Certo? Então, também aqui usando ângulos diretores, calculando os ângulos diretores, tá? Determine os ângulos diretores do vetor A1, 2 e 3. Tá? Então, vamos fazer aqui o cálculo desse vetor. Para isso, vamos normalizar o vetor A. Né? Então, A dividido pela norma de A vai ser dado, então, por 1, 2 e 3, dividido pela raiz quadrada, de 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado que é 9. Então, nós vamos ter aqui 1, 2 e 3, dividido por 13 e 14, raiz quadrada de 14. Tá? Então, nosso vetor diretor, né, os cossenos diretores, serão 1 sobre raiz de 14, que vai dar então raiz de 14 sobre 14, tá? Já fiz a racionalização, tá? Vai ficar 2 sobre raiz de 14, que é 2 vezes a raiz de 14 sobre 14, tá? Então vai ficar raiz de 14 sobre 7 e 3 vezes a raiz de 14. Tá, gente? Só aqui seria 2 vezes a raiz de 14 sobre 14. Tá? Daí deu para simplificar. Temos aqui, então, os cossenos diretores. Tá? Então, o ângulo alfa vai ser o arco cosseno de raiz de 14 sobre 14. Vamos trabalhar com uma casa decimal. Tá? Então, nosso ângulo é raiz de 14 é o cosseno, o arco cosseno da raiz de 14 dividido por 14, que vai dar 70, aproximadamente 74,5 graus. Tá? Nosso ângulo beta vai ser dado pelo arco cosseno de raiz de 14 sobre 7, vai ser aproximadamente 57
3,7 graus, tá? E o ângulo gama vai ser o arco cosseno de 3 vezes a raiz de 14 dividido por 14. Vai ser aproximadamente, então, arco cosseno de 3 vezes a raiz de 14 dividido por 14. Tá? 36,7 graus aproximadamente, tá? Então, os ângulos diretores, tá? É legal que se a gente souber os ângulos diretores, também a gente pode determinar o nosso vetor, tá? Desde que a gente conheça a sua norma, tá? Pessoal, vai ficar aqui alguns exercícios, tá? Para vocês fazerem. Com relação a tempo, né? Eu vi que ficou bastante de vídeo, então eu não vou colocar atividade pré-aula, tá? Atividade pré-aula, na verdade, é vocês tentarem fazer esses exercícios, tá? Então temos exercícios aqui no final, no caso, o cálculo de produto vetorial entre dois vetores, tá? Mais alguns aqui produtos triplos para vocês estarem tentando calcular, tá? E aqui as referências bibliográficas dessa parte do conteúdo. Tá? E daí, no momento síncrono, a gente vai começar a falar então da questão dos campos escalares e dos campos vetoriais. Grande abraço e espero vocês. Fui!